pessoal, nosso ponto de encontro dessa semana irá contar um pouquinho sobre a história da nossa padroeira, Senhora Santana. Nós vamos conhecer um pouco sobre a devoção de Santana na nossa cidade e algumas curiosidades envolvendo a devoção à nossa padroeira aqui no nosso município. Aproveitando, vamos também mostrar para vocês um pouquinho de como está ficando a reforma, da matriz dedicada à nossa padroeira. Vamos lá? Ele que é nosso conterrâneo, escritor do livro Cidade Menina, um livro que conta a história do povo de Santana e várias histórias da nossa cidade, incluindo a história da nossa padroeira. Vamos conversar com o Gleison. Temos algumas perguntas para fazer para ele hoje. Gleison, conte-nos um pouco sobre o caso de Santana do Jacaré, como você menciona no seu livro. Como aconteceu o surgimento de Santana do Jacaré, que inicialmente se chamava Paragem da Mata do Jacaré, é preciso que a gente tenha entendido que o conceito de construção histórica se dá através de elementos que nos chegaram até os dias de hoje, seja elementos orais ou elementos em documentos escritos, registrados. Toda construção histórica é, na verdade, uma interpretação dos fatos históricos que chegaram até nós. Então, quando a gente olha para a história de Santana do Jacaré, e nela incutida também a história da padroeira, a escolha de Santana como a padroeira deste local, a gente precisa entender que é uma interpretação dos fatos que chegaram até nós, das documentações, da oralidade, que também tem sua importância. Santana surgiu dentro de um contexto histórico do começo do século XVIII, os anos de 1700. Quando surge a vila de São José del Rei, atual Tiradentes, e logo em seguida a de São João del Rei, ali se torna um centro comercial e também de extração de ouro muito importante, que faz vir pessoas de muitos lugares, paulistas, portugueses e tudo mais. Só que ali com o tempo, como aconteceu na região de Ouro Preto, Mariana e também Sabará, todo aquele pedaço ali dessa região, o ouro começou a se escassear. E aí qualquer nova descoberta de ouro causava uma euforia, uma debandada de pessoas para essas regiões novas, muito grande e muito rápido. E foi o que aconteceu quando começou a surgir as primeiras faisqueiras nas descobertas de ouro na região de Itapecerica, que na época chamava-se Tamanduá, quando surgiu o povoado. Esse era o nome primitivo. E também houve uma descoberta pequena, mas expressiva para trazer pessoas em Piuí. Então, Santana estava entre esses dois lugares que eram importantes pela descoberta do ouro naquela ocasião do século XVIII. E como havia o rio Jacaré, ali na planície onde está o começo da nossa matriz de Santana, ele era um lugar muito propício para se pousar, para se descansar da viagem, para fazer uma pernoitada, vamos dizer assim, se alimentar e descansar os animais e tudo mais. Então foi dentro desse contexto que nós interpretamos o surgimento de Santana do Jacaré. E o interessante é que, como todas as cidades constroem sua capela em devoção a um santo, que geralmente tem a ver com a devoção particular daquele que ajudou a fundar o lugar, ou do fazendeiro que ergueu a capela, Santana tem um caso um pouco peculiar. Se nós observarmos as cidades ao redor, Campo Belo, Oliveira, a maioria dos casos das cidades que surgiram, geralmente ela nasce próxima de um
de um curso de água, um ribeirão, um rio, como Santana surgiu também, em Campo Belo, Ribeirão São João, em Oliveira, Ribeirão Maracanã. Eles têm a preocupação de quando vai construir a capela, porque já existe um núcleo de pessoas ali, meio que habitando, já existem fazendas próximas, eles sempre escolhem um topo de um morro, né? O alto de um morro, que é uma tradição que foi herdada dos portugueses. Toda a capela era construída no alto, para que todos pudessem ver, né? Que ficasse um lugar central. Santana fugiu essa regra. A primitiva capela, e depois se tornou matriz, ela surge ali na planície, próxima do porto, né? Do lugar da paragem, do descanso. E eu consigo entender que a escolha por Santana pode ter a ver com uma devoção portuguesa que eles atribuem a Santana como a protetora dos viajantes, como a mestra, a guia, que guia pelos caminhos. Então, como era uma região ainda virgem, cheia de perigos, de surpresas, o português, o brasileiro já que fazia esse percurso, tinha sempre um santo protetor para guiá-lo pelos caminhos. E Santana, que tinha essa devoção atribuída a ela como a guia, como a protetora dos viajantes, se torna de repente a padroeira de um lugar de viajantes, né, de pouso. Então, creio eu, fazendo a interpretação histórica, que a devoção a Santana surge a partir dessa experiência dos viajantes, aqueles que param, que por ali passam, que param para descansar, e depois alguns criam raízes, né, fazendeiros chegam com suas constituições de sesmarias, e isso vai se tomando corpo, vai criando raiz até se tornar a paragem do Jacaré, que vira Santana do Jacaré posteriormente, já no começo do século seguinte, do século XIX. Em 1801, por exemplo, Santana já se torna Santana do Jacaré, os documentos já citam esse nome. E agora não subordinada a Itapecerica, não como uma paragem que pertencia a Itapecerica, na época Tamanduá, mas como uma vilazinha, um pequeno arraial pertencente à cidade de São José del Rei, a vila de São José del Rei, que é a atual Tiradentes. A fé dos devotos da Senhora Santana influenciou de alguma forma no nome da nossa cidade? Com toda certeza, a devoção influenciou no nome. Porque em Minas Gerais, principalmente, em outras cidades do Brasil também ser forte, existe vamos dizer assim, uma linha do tempo para se chegar ao nome atual de cada cidade. Então existia no primeiro momento um nome primitivo que muitas das vezes estava ligado a questões geográficas, rios, montanhas, serras. Depois, com a criação da capela, a organização religiosa do local, coloca-se o nome do padroeiro e às vezes até ligado ao nome primitivo. E depois, no período já da República, com a ideia de tornar o Estado mais laico e uma influência política também local muito forte, geralmente tira o nome do padroeiro e põe um nome que seja menos religioso, vamos falar assim, mais laico. Se a gente tem um exemplo muito claro perto de nós, que paragem do Ribeirão São João, que é Campo Belo, depois se torna Bom Jesus do Campo Belo e finalmente apenas Campo Belo. Santana como foi? Paragem da Mata do Jacaré, de Tamanduá, porque pertencia à recém-criada vila de Tamanduá, aquela região. Depois se torna Santana do Jacaré. Santana mantendo o nome da padroeira, a capela cuja Santana era a patrona, né, do local, da região, aquela a qual todas as pessoas pediam a proteção, né, estava sobre as bênçãos de Santana. E o Jacaré provavelmente pelo rio, não temos dúvidas sobre isso. Então se tornou Santana do Jacaré. Sobre a escolha de Santana para ser padroeira, a gente faz essa interpretação, com base naquela questão da proteção dos viajantes, mas também dos primeiros fazendeiros, dos primeiros donos de terra dessa região, que foi no final do século XVIII, 1700 e segunda metade do século dos anos de 1700. Eu não me recordo exatamente de memória. Então vem o Jangada, que já tinha uma fazenda, uma sesmaria em Santo Antônio do Amparo, e se torna um morador, um aplicado, né, da Capela de Santana, era o termo que se usava. Ele criou uma segunda fazenda, que é a fazenda que ele chama Fazenda ao Pé de Santana do Jacaré, que se a gente for ver nos dias atuais é a antiga fazenda do Samuel, que tinha uma olaria. Depois da ponte tem uma entradinha logo depois, sentido Campo Belo, que a gente chega a essa fazenda hoje, que foi do Samuel Oleiro. Então o Jangada, ele constitui morada próximo da capela, que ele foi o doador
das terras, né? Provavelmente essas terras da capela estavam dentro da sua sesmaria, então ele doa. E também tem um outro fazendeiro, que é o Frazão, né? Antônio Vilela Frazão. E ambos são portugueses. Voltando ao Frazão, ele doou, né? Contribuiu com dinheiro para a construção da capela. Isso está, inclusive, no seu testamento. Então, são dois portugueses que têm uma forte influência na constituição da Capela de Santana, na questão patrimonial que faz surgir o povoado, e ambos são portugueses. E os portugueses tinham uma devoção muito grande para com diversos santos, em especial Nossa Senhora e também Santana. Para vocês terem uma ideia, Santana ela é a patrônoma de no mínimo 17 catedrais em todo o Brasil, de diversas paróquias. A nossa região tem Santana da Vargem, Lavras, que Santana é padroeira. Em São Tiago, por exemplo, ela é a padroeira secundária, São Tiago e Santana. Estou citando esses exemplos para vocês terem ideia do quanto que Santana é forte dentro do devocional português, principalmente o português daquele tempo, né, do século XVIII e do século XIX também, uma forte influência. Então, Santana estava dentro da constituição dos santos de devoção dos portugueses. E aqui dois grandes portugueses constituem fazendas, né? Faz todo um comércio, criam mecanismos de estabelecer, de enriquecimento através da exploração da terra e tudo mais. E eles são os grandes benfeitores dessa capela. Então, com certeza, eu posso dizer que houve-se uma influência deles também para a devoção e a escolha de Santana, ou pelo menos se não escolha, mas o fortalecimento, vamos dizer assim, para que Santana continuasse, né, e fosse até os dias atuais a padroeira. Uma escolha lá atrás, mas que se mantém até hoje. Gleice, assim como a cultura popular, né, muitas pessoas têm essa devoção de recorrer a alguns santos, dependendo de algumas causas, por exemplo, São Sebastião, São Judas Tadeu, Santo Antônio. Santana a gente recorre em que causa? A devoção a Santana, ela tem algumas dimensões muito interessantes, né? Quando ela se torna padroeira de um lugar, ela se torna meio que a mãe daquele povo. O povo que tem Santana como sua padroeira, a Santana se recorre diante das dificuldades, das necessidades, se recorre para agradecer. Ela se torna uma intermediadora entre o fiel e Deus. E Santana, né, como todos sabem, a avó de Jesus Cristo, mãe de Maria, tem como foco devocional alguns aspectos distintos e não apenas um, muito interessante. Ela é tida como mestra, porque ensinou Maria, porque educou Maria na fé, na crença no Deus único, preparou Maria para ser a mãe de Jesus, de alguma maneira, dentro do seu contexto religioso. E ela então é tida como mestra, como guia, como patrônoma dos professores, daqueles que ensinam. E como eu disse também, protetora dos viajantes, aquela que guia o viajante pelos seus caminhos. E uma outra parte interessante que ela também vamos dizer assim, recorrida nas questões financeiras. Inclusive ela é a patrônoma, a padroeira da Casa da Moeda do Brasil e foi instituída pelo rei Dom João VI. Muito interessante. Tem uma narrativa que diz que a Ana era que cuidava do dinheiro da casa, com o salário do marido Joaquim, ela pegava e fazia uma distribuição de 3 modos, né? Ela pegava uma parte para manter a família, uma segunda parte para o culto doado ao templo e a terceira parte para ajudar os pobres. Então temos aí no mínimo 3 devoções ligadas a Santana, né? A mestra e guia, modelo de mãe, né? Modelo de educadora, aquela que guia pelos caminhos, a protetora dos viajantes e também a protetora, a patrônoma da vida financeira da família. E se a gente também for ver, ela não deixa de ser uma patrônoma para os avós, sendo a avó de Jesus Cristo, nosso Senhor. Santana também é invocada pelas mulheres que estão grávidas. Se recorre a Santana 3 pedidos em especiais. Primeiro, que tenha um bom momento na hora do parto, que venha um filho com saúde e, por consequência, que tenha leite para sustentar e nutrir bem a criança que nasceu. Sobre Santana, existe um museu em Tiradentes, todo o acervo foi de uma coleção particular criada ao longo de 40 anos da Ana Gutierrez,
que é uma socialite de Belo Horizonte. Fica aqui o convite para você, santanense, devoto da padroeira, caso você vá até Tiradentes, procure esse museu. Ele fica instalado na antiga sede da cadeia da cidade. Muito interessante. E lá eu aprendi uma pequena história que eu achei muito interessante, quero contar para vocês sobre uma devota de Santana. A Ana tinha o costume de, em fazendas que eram vendidas, de procurar imagens de santos, né, antigos para sua coleção. E ela esteve numa fazenda onde estava sendo vendida e tinha uma de Santana, que é a devoção particular dela. E a dona foi contar a história sobre a devoção dela sobre aquela imagem, a dona da fazenda que estava sendo vendida. E ela falou que todos os filhos que ela teve foi na presença da imagem de Santana. Então ela tinha uma devoção muito grande, um amor muito grande para com a senhora Santana. E aí a Ângela ficou com muito pesar e não comprou a imagem. Não, a senhora vai continuar com a imagem, pode levar para você, ela é muito importante. E tem um espaço dentro do museu que fala exatamente dessa história. Se eu não me engano, o título é A Imagem que não... A imagem que não existe aqui no museu, um negócio assim para falar dessa história, que ela tenha a imagem na memória, mas não tem a imagem no museu, porque ela quis respeitar o amor que a dona da fazenda que estava sendo vendida tinha pela imagem de Santana, que assistiu todos os seus partos, né? Então Santana também é padroeira da mulher grávida, é protetora da mulher grávida. Gleison, novamente, como você menciona no seu livro, os doadores do terreno onde se situa a Igreja Matriz nos dias de hoje, eles tinham alguma relação de promessa ou alguma devoção a Santana em específico? A Capela de Santana, quando ela surge dentro de um espaço que provavelmente estava dentro das terras do Jangada, o Manuel Ferreira Carneiro, que era casado com a Feliciana Cardosa de Andrade. Então, eles eram os proprietários, foram eles os doadores do terreno. Porque até então, como a capela era particular, para ela se tornar pública e reconhecida pela igreja, ela tinha que ter um patrimônio próprio. E foi ele quem doou. Se ele era devoto, não temos nenhum registro específico. Mas para alguém doar uma terra para uma capela de uma santa específica, ajudar na reforma, na ampliação dessa capela, ao final da vida, no seu testamento, dedicar uma certa quantia em dinheiro para a capela, onde uma filha dele casou na capela. Então tudo isso pode nos trazer elementos para que interpretemos que realmente Jangada e sua esposa Feliciana eram realmente devotos de Santana. Feliciana era de Congonhas do Campo e Manuel Ferreira Carneiro Jangada, ele era português. E como todo bom português, provavelmente tinha uma devoção grande a Santana, que fez inclusive questão de viver os últimos anos de sua vida próximo da capela e onde também foi sepultado. Então não tenho dúvida que ele tinha sim uma devoção forte pela Senhora Santana. E como foi a criação da paróquia de Santana? Sobre a criação da paróquia, nós precisamos entender a linha do tempo, né? Então a capela ela surge e depois ela surge de forma como uma capela particular, mas que era frequentada por outras pessoas. E no final do século XVIII, 1778, 87, não me lembro bem, está no livro lá, bem certinha a data, o Manuel Ferreira Carneiro Jangada e sua esposa Feliciana Cardosa de Andrade fazem uma doação de 18 alqueires de terra em torno da capela, para que a capela pudesse ser uma capela pública e reconhecida pela igreja, para que ela pudesse ser erigida, né? Essa era a expressão. Ela deixava de ser uma capela aplicada para ser uma capela pública, né? Deixava de ser uma ermida para se tornar uma capela. E aí começa a surgir então a capela como algo institucional, como algo público pertencente a um povo regido pelas leis da igreja. Só que nesse tempo, né, no século XVIII, ainda nos anos de 1700, era uma capela que estava ligada a Tamanduá, atual Itapecerica. Então, tanto os registros de óbito, os registros de casamento e batizado pertenciam à paróquia, né, da vila de Tamanduá, atual Itapecerica. Só que aconteceu que em 1818, já na virada do século para o século XIX, a capela de Campo Belo se torna matriz, né, instituída a paróquia. Então Santana sai da jurisprudência eclesiástica de Tamanduá e passa para Campo Belo, isso em 1818.
Inclusive os livros dessa época vêm para a paróquia de Campo Belo, e junto com outras capelas como Candeias, São Francisco, Cana Verde, Perdões, passam a pertencer a Campo Belo. Já em 1832, por uma lei da coroa brasileira, vamos falar assim, do Império, quando Dom Pedro II ainda era criança e não estava governando o país, era a regência trina, que tinha o padre Feijó dentro dessa regência, eles assinam um documento, criam uma lei para criar a paróquia de Santo Antônio do Amparo, isso em 1832. Então a Capela de Santana, que pertencia a Campo Belo, passa a pertencer à nova paróquia de Santo Antônio do Amparo. Foi um período mais longo aí de duração, de Santana pertencer à matriz, que foi de 1832 até praticamente 1915, quando realmente é instalada a paróquia. Então esse período todo é o padre de Santo Antônio do Amparo que assiste a Capela de Santana. Tá? Mas um fator interessante que eu quero voltar ainda no período de Itapecerica, existia o pároco de Itapecerica, mas ele tinha os seus capelões coadjuvantes, né, que cuidavam das capelas. Inclusive o primeiro capelão de Santana chamava Padre José Nogueira Guardão, que era português. Teve outros, e um que se destacou, inclusive, dá nome a uma das ruas, é o Padre Veloso. Ele tinha fazenda ali na região da Bucanha, a fazenda Veloso, ele pertencia àquela família, e era um padre capelão, né, que tinha a responsabilidade da capela. Então, indo lá para a questão do tempo de Santo Antônio do Amparo, então vai de 1832 até 1915 sobre os cuidados do pároco de Santo Antônio. Com a escassez de padres, Santana passa a ter vamos dizer assim, um cuidado espiritual muito escasso, porque o padre mal podia vir. E quando era tempo de chuva, o tempo de seca, tinha as intempéries que podiam impedir dele vir fazer, né, a chamada desobriga, fazer casamentos, celebrar missa, batizados, né, todas as questões da vida religiosa que impediam. Em 28 de setembro de 1887, é criada uma lei que cria a paróquia de Santana do Jacaré, elevando a capela à matriz. Só que aí acontece um fato muito curioso aqui. A lei cria, só que a diocese não instalou. Houve a criação por lei, mas não houve a instalação. Tinha falta de padre, a comunidade não tinha dinheiro, né, era pobre, não tinha dinheiro suficiente para poder sustentar um padre residente, porque tinha um salário, a manutenção da casa, a manutenção da paróquia em si e tal. Então, houve a criação, mas não houve a instalação. E nesse tempo, a população já tinha crescido bastante e tinha essa necessidade desse cuidado espiritual, a presença de um sacerdote. Muitas pessoas morriam sem o sacramento, e isso, inclusive, são relatos escritos de documentos da época. Até que em 1915, em 21 de maio, o bispo de Mariana, ele ele instala, ele cria uma lei, uma carta dizendo que é para ser instalada, para ser criados os livros, para poder elevar de forma oficial a capela à matriz, a condição de matriz, para que tenha todas as alfaias do culto, e aí nomeia o primeiro padre, o primeiro pároco da recém-criada paróquia, que na época chamava-se Curato, não tinha o nome de paróquia, era Curato, era uma paróquia rural. Então, o padre Francisco José Correia é o primeiro padre nomeado para a recém-criada paróquia. Depois dele vem o padre Eduardo e, na sequência, o padre Salgado. O padre Salgado é o primeiro padre que tem a preocupação de fazer o registro histórico dos acontecimentos da paróquia. Ele que abre o primeiro livro de tombo da paróquia, de onde a gente pode tirar bastante informação sobre aquela época. Já nos anos 20, né? Ele passa por esse tempo. Depois existe uma sucessão enorme de mudanças de padre, alguns que eram nomeados, mas não ficavam muito tempo. Então a paróquia ficou muito tempo sem assistência permanente de um sacerdote, de um padre. O que vem acontecer com a ordenação do padre Najib. Assim que ele é ordenado, ele vem para Santana e cria residência aqui por um tempo, né? Até foi no período da emancipação do município, e ele participa inclusive desse movimento, ele faz parte da comissão emancipatória. Ele vai embora, depois outros padres vêm, não ficou muito tempo em Santana, só depois que ele retoma, aí fica uma boa parte, vários anos aqui na paróquia de Santana do Jacaré, e é onde ele cria mais raízes aqui, fez toda a amizade, todo aquele tempo que cultivou a fé do povo, estava à frente da paróquia e tal, e criou inclusive a festa de Nossa Senhora Aparecida, que é um fator muito interessante com relação à festa da padroeira. Porque o padre Najib, muito devoto de Nossa Aparecida,
valorizou muito a festa dela, mas meio que deixou de lado, acreditando que o povo não tinha devoção pela padroeira de Santana. E assim fez com que a festa de Santana de Aparecida fosse muito maior. E hoje, desde Padre Najib, no começo dos anos 90, tenta-se resgatar essa devoção à nossa padroeira, a Senhora Santana. E a paróquia vem aí, ao longo desses anos, né, hoje com mais de 100 anos de instalação, não só de criação, mantendo aí a sua missão de evangelização, de culto, né, da divulgação da fé católica, de espiritualizar a comunidade, enfim, cumprindo o seu papel para o qual foi criada. Nosso ponto de encontro, a gente vai ficando por aqui hoje. Gostaria de agradecer a participação especial do nosso conterrâneo Gleison, que contribuiu um pouquinho mais, né, para o nosso vídeo, para a nossa cultura e nos ensinou um pouquinho mais de tudo que ele sabe. Queremos também agradecer a você que nos acompanha, pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu apoio é muito importante para que o nosso trabalho prossiga. Lembrando que aqui nós vamos ser sempre um ponto de encontro. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu carinho.